Vamos ver agora um setup de luz noturno. Então a gente vai criar uma cena nessa casa, é uma sala, e aí a luz vai acabar, né? Então a gente vai montar essa luz. Vamos ver luz por luz, o que a gente, qual o sentido que cada uma delas tem, né? Magnus, vamos afinar elas, vamos deixar só o tungstênio. Então aqui a gente vê só as luzes de tungstênio, ou seja, só as fontes de luz, na verdade tem LED e tem tungstênio, mas todas imitando o tungstênio, né? Ou seja, todas amarelinhas, né? Como se fossem as luzes artificiais de uma casa. Então tem uma lâmpada que está do lado de fora da casa, né? Que seria a lâmpada do quintal, uma lâmpada que está iluminando lá fora, e que ela marca um pouquinho na cortina ali. Tem um abajur, e tem uma luz que está atrás daquele biombo, como se tivesse uma luz aqui, ó. Como se tivesse uma luz ali atrás do biombo, qualquer coisa ali, né? Como se fosse um abajur, uma luz assim, não tem muito, só para acender aquele biombo, né? Como se fosse o biombo tem uma luz dele, assim, né? Além disso, vamos cortar aquele drycast, vamos afinar ele ali. Corta o abajur também. Então, essa luz, a luz do abajur ali, ela está servindo para iluminar, para ser uma luz dedicada à personagem feminina ali, né? Então, liga ele ali. Então, essa luz já seria suficiente, assim. Mas eu coloquei mais uma, põe o drycast agora junto, que ilumina um pouco mais o ambiente inteiro e traz uma compensação para as sombras de todo o ambiente. O legal de colocar um abajur, ou seja, de ter uma luz diegética na cena, uma luz de cena, né, é que ela pode motivar uma outra luz, uma luz nossa, uma luz de cinema, uma luz extra diegética, né? Então, desliga e liga mais uma vez o painelzinho de LED. Então, aí sem o painel de LED. Agora liga, tá, e aí aqui com o painel de LED. A impressão que dá para o espectador é de que essa luz é a luz do abajur, né? Ou seja, ela está mais ou menos na posição do abajur e jogando uma luz para a cena inteira. Então, quer dizer, a impressão que dá é que é uma luz do abajur. Desliga e liga mais uma vez, Magnus. Olha lá, assim como aumenta o nível de contraste da cena. Agora, liga o drycast. E assim diminui o nível de contraste com uma luz que parece que é a do abajur. Então, ela funciona para isso. Desliga e liga o outro lá, o que está atrás do biombo. Essa é parecida, né? Ou seja, é uma luz diegética também, porque eu deixo assumir ali como se fosse uma luz do biombo, né? A gente não entende exatamente que luz é essa, mas é uma luz que vem de trás desse biombo. Liga ali. Pronto. E ele ilumina e já sobe o nível do vaso ali e um pouquinho da parede também, né? Ou seja, eu crio um volume maior para esse ambiente, porque eu vou colocando luz e, enfim, aí eu consigo dosar o quanto de luz e de sombra que eu quero no ambiente através dessas luzes que, afinal de contas, estão na cena, né? Elas fazem parte da cena. A lá de trás, tem como cortar ela? Não, a que está lá em cima da cortina. Ó, e essa lá do fundo, ela faz uma luz, a luz de fora, né? A luz que está lá no quintal. Pode ser de volta? É difícil apagar tudo e deixar só o LED de cima da cabeça? Pronto. Aí eu deixei só uma luz, que seria a luz principal dessa cena, que é uma luz imitando como se fosse a luz de serviço da casa, ou seja, a luz que está no teto, né? A luz que está em cima da mesa de jantar, né? Então essa é a última luz. Tem como ligar e desligar ela, Magnus? Tá. Bom, então a gente viu do escuro e cada fonte de luz qual é a função que elas estão operando aqui, né? A gente ainda pode, vamos ver aqui nos níveis como a gente está. Então a gente vê que tem uma subexposição forte ali, né? Ou seja, tem um tanto da camiseta dele que está na sombra que já está no escuridão completa. Lá fora a gente está também na escuridão, que é o rosa. Aqui a gente vê alguma informação, esse azulzinho que está lá fora,
porque a gente está com o ProMist. Eu vou tirar o ProMist aqui para a gente ver. Então, a gente vê sem o ProMist que está tudo rosa lá fora, ou seja, tudo magenta, significa que lá está escuro, está preto, não tem informação. Quando eu coloco o ProMist, olha como vem alguma informaçãozinha. Porque como ele faz um glow, né, ele exagera as zonas iluminadas e faz um halozinho, e é isso que gera aquela sensação de que tem uma luz ali fora, mas não é. É a luz da própria cortina, da cortina branca, que está com esse glow, né? Mas o ProMist é bem-vindo aqui, vamos deixar ele, mas só para vocês entenderem por que parece que tem alguma informação ali, né? Vamos agora acender as luzes que seriam a luz da natureza, assim, as luzes que a gente está imitando a luz da Lua. Vamos botar lá o elipsoidal. E vamos apagar agora o tungstênio ali. Então aqui a gente está fazendo a nossa luz da Lua, né? Como se fosse a luz da Lua entrando pela janela, né? Reparem que essa luz ela tá azul, né? Eu coloquei eu tô com a câmera regulada em 4000 Kelvin e eu tô com essa fonte de luz a 6500 Kelvin. É uma fonte de luz de 5500 e eu botei uma gelatina azul, um CTB, para chegar ela em 6500 Kelvin. Então, quer dizer, ela está bem azul em comparação à câmera, né? Isso para eu dar uma sensação da noite, né? Essa história da luz da noite azul é uma grande discussão dentro da fotografia de cinema, de representação da noite. Porque efetivamente a luz da Lua não é azul. A luz da Lua está ali em 4000 Kelvin, não faz o menor sentido ela ser representada como azul a princípio. Enfim, aí tem várias teorias sobre o fenômeno da representação da luz com azul. A gente discute isso lá nos módulos de planejamento e de introdução. Vocês podem dar uma olhadinha lá que a gente vai falar um pouquinho sobre essa história do porquê da luz azul da Lua. Então a gente colocou essa luzinha azul da Lua e está chovendo nessa nossa cena. Então a gente colocou um efeito de trovoada, né, ou de relâmpagos. Liga lá o efeito de relâmpago. Que é um efeito do Fresnel, tem esse Fresnel da Aperture, essa fonte de luz da Aperture que está com uma lente Fresnel que simula um relâmpago. Cada vez mais os LEDs estão vindo com esse tipo de efeito. Então os LEDs mais modernos que vocês encontram no mercado têm já esses efeitos. A Arri lançou os primeiros que têm efeito, a Kino lançou, a Light Panel também, agora a Aperture. Então cada vez mais eles estão vindo com efeitos planejados. E também você consegue colocar eles todos ligados num aplicativo no celular e controlar eles pelo celular, o que é bastante interessante também, o que é legal poder fazer isso. Também dá para colocar uma mesa e ligar nessa mesa uma mesa de dimmer digital, e você ligar todos eles e criar efeitos eletrônicos na mesa. É bem interessante. Você hoje já consegue controlar o set inteiro numa mesa dessas, ou no celular, né? Se tudo for da mesma marca, do mesmo fabricante, um aplicativo você consegue fazer isso. Mas o legal aqui é o efeito, né? Esse efeito de relâmpago, que tem sido bastante usado, assim. Eu mesmo tenho usado no set mesmo como efeito possível para iluminação de cinema, como a gente vê aqui, né? Bem convincente, assim. Então agora vamos voltar com o tungstênio. E aí a gente tem a luz completa, né? Agora vamos fazer ela acontecer numa cena. Então nessa situação a gente tem tudo ligado, e aí a gente vai fazer que de repente tem uma queda de energia elétrica. Então o que a gente fez foi ligar junto, numa mesma extensão, numa mesma caçapa que a gente diz, né? O que é aquela reguinha com energia elétrica. A gente ligou todas as fontes de tungstênio numa só, e aí quando acabar essa luz, a gente simplesmente vai tirar essa tomada, e daí tudo que é tungstênio ou está imitando tungstênio aqui na cena, todas essas amarelinhas, vão cair, que são a luz, como se fosse a luz da casa, né, da nossa cena. E aí a gente vai ligar uma luz de vela. Essa luz de vela, reparem que ela faz uma sombra, projeta a sombra dos atores na parede, ela faz também um efeito meio sombrio, assim, né? E ela, enfim, é suficiente para iluminar. Então a gente está a iluminar essa cena, né?
É bem subexposto, mas a gente vai ver que tem informação em tudo. Eu vou deixar um false color aqui, vocês dão uma olhada na vela no false color. Então a gente vai ver que tem informação no rosto deles, tranquilo, apesar de subexposto, tem informação, tá lá, e projeta uma luz super bonita, porque ela cintila, né, a vela, quando qualquer corrente de vento que muda, ela cintila e funciona bem. Vamos olhar. Vamos fazer uma segunda experiência com essa mesma cena, aumentando um pouco o nível de contraste. Vamos jogar uma fumaça para criar um volume nessa luz e vamos deixar essa luz de cima deles, a luz que está fazendo a luz da casa, como se fosse essa em cima da mesa, vamos deixar ela um pouco mais dura, porque ela está suave agora, e daí a luz suave com a fumaça ela espalha muito a luz na fumaça e não marca tanto. Então, tirando essas fontes de luz mais suaves, deixando tudo mais duro um pouco, enfim, a gente ganha em desenho da luz, né, para a fumaça. Então, vamos primeiro, Magnus, tirar a compensação. Tirando a compensação, a gente ganha em contraste da cena. Olha lá, já ganhamos em contraste. Ainda está muito forte porque o abajur está muito forte. Então, o Magnus vai colocar um ND, ele recortou um pedacinho de gelatina e vai encaixar um copinho de gelatina em volta da lâmpada. Olha lá. Pronto. Então aumenta mais o nível de contraste no rosto dela. Agora vamos tirar o difusor, o tecido difusor do softbox. Tá, vamos dimerizar esse troço para baixo daí. Ó, a gente tava com a mesa com os reflexos em rosa, assim. Pode descer mais. Ah, passou um pouquinho. Pode subir mais um pouquinho. Então a gente, como tirou a colmeia e tirou o tecido difusor, também a gente ganhou muita luz, né? Então a gente dimerizou até chegar com a pele dele onde estava mais ou menos, né? Que está ali um pouco subexposta, mas ainda com bastante informação. E a mesa estava ali um pouco mais clara do que o cinza médio, né? Então acho que está mais ou menos no mesmo nível de exposição. Bacana, agora vamos jogar um pouquinho de fumaça. Acho que falta um pouco lá ainda, tirar um pouco mais, Magnus, deixar mais homogêneo. Isso. Vamos fazer a cena, então?
Vamos fazer os planos fechados. Eu não estou vendo nenhuma alteração de luz que a gente precisa fazer. É legal a gente notar aqui também no false color, né, o que está acontecendo, ou seja, a gente está trabalhando com uma subexposição boa, assim, o cabelo está bem escuro, mas ainda tem alguma textura, e quando chega o relâmpago, a gente tem um tomzinho mais claro no rosto dela, mas ainda tudo dentro de uma gama tonal que tem textura, mas bem escuro, né? Tudo meio subexposto. Para dar esse clima de noite, né? Mas demais a luz é a mesma, assim, não alterei em nada as cabeças de luz, intensidade, nada, tá tudo igual. Os cursos da formação de direção de fotografia foram realizados em parceria com a locadora de equipamentos cinematográficos Armada Filmes e também com o Estúdio Vieira, que forneceram todos os equipamentos de gravação e iluminação, além do espaço em estúdio para a gravação desses cursos. Quando você estiver gravando em Curitiba, no Paraná, e necessitar de equipamentos de gravação, iluminação ou estúdio, não esqueça de entrar em contato.